Cara, hoje, CEO e fundador aí de uma das startups mais badaladas aí do Brasil, sem dúvida nenhuma, revolucionando todo um setor, né? Mas antes disso, o que você fazia? Bom, eu fui sempre empreendedor. Sou colombiano, venho de uma família empreendedora lá na Colômbia, cresci, tinha meu próprio negocinho aí de vacas quando eu tinha 12 anos. Então sempre cresci pensando em empreender, em começar alguma empresa. E eu fiz faculdade, fiz engenharia e a grande ideia não aparecia, não sabia o que começar. Então fui pelo mercado financeiro. Cheguei no Brasil em 2008 com um fundo americano de investimento. E uma tarde, na Faria Lima, em São Paulo, teve esse momento interessante. Eu tive que abrir uma conta de banco. E a experiência realmente foi excepcional, porque estou aqui graças a essa experiência frustrante de abrir uma conta em banco. Eu entrei na agência, tive que deixar meu laptop, meu celular, minhas chaves em um locker, essa porta giratória com 2 guardas armados olhando você. Eu saí de lá pensando, me sentindo realmente como criminal, me sentindo como passando por esses aeroportos nos Estados Unidos. Eu, sendo colombiano, já passei por essas revistas aleatórias, né? E era muito sensível a essa experiência. E aí comecei a pensar, como é possível, né, que o Brasil tem alguns dos maiores juros do mundo. Acho que só Malawi e Zimbábue têm maiores juros do que o Brasil. Os bancos com algumas das maiores tarifas do mundo. E os brasileiros estão recebendo esse tipo de experiência de entrar em uma agência bancária e ser tratado como um criminal. E comecei a pensar nessa ideia, não tem uma oportunidade aí, tem só 5 bancos que dominam o mercado, é um grande oligopólio. Por que não existem mais alternativas no setor financeiro? Por que não tem mais pessoas empreendendo nesse setor? Comecei a perguntar, comecei a falar com as pessoas, ex-presidentes de bancos, com pessoas que entendiam bem do setor. E a ideia, em geral, a resposta foi essa crença convencional de que não dava para empreender no Brasil em serviços financeiros. Que o setor de bancos era um setor sagrado, um setor reservado para certos bancos, para certas empresas, para certas famílias, fechado a empreendedores, que tinha uma regulação muito difícil, onde um regulador não ia deixar concorrência, os grandes bancos aí falavam, os grandes bancos vão matar vocês, os reguladores vão matar vocês, esquece, você é brasileiro, você é gringo, não dá para empreender no Brasil nesse setor. Mas eu achei que existia oportunidade, especialmente o que está acontecendo em 2012, que era essa penetração da internet e do smartphone. O Brasil já era um dos maiores mercados para Facebook, para WhatsApp, para Twitter do mundo. E claramente no mundo de agências, criar um banco do zero é impossível. Você precisa de bilhões de reais para criar agências. Mas em um mundo depois de 2012, onde toda a população tem smartphone, esse é um canal muito mais fácil para atingir uma população que hoje pagaria para não ter que criar agência. E aí, fomos para frente. Conheci meus cofundadores, a Cristina Oed, começamos com esse produto de cartão de crédito, lançamos sempre pensando na experiência do cliente, pensando em uma experiência onde a gente tinha um cliente na frente e aí desenhamos um modelo de negócio atrás disso e não o contrário, não que os bancos tradicionais fazem. Eles primeiro pensam em como aumentar a receita 10% e o cliente lá, né, fica do lado. E lançamos e a demanda ter sido realmente, francamente, mais positiva do que a gente imaginou. Então esse é o momento que a gente está hoje. Muito bom. Que você falou aí que existe uma diferença muito grande dos grandes bancos para as fintechs novas que estão surgindo, inclusive a própria Nubank. E você está entrando no mercado que incomoda muito os bancos, né? O que vocês fazem para se proteger ou para garantir que vocês vão ter um crescimento e que os bancos realmente não vão conseguir, ou pelo menos vai dificultar bastante, de ou replicar o negócio? Como que é a diferenciação? O que vocês fazem para se proteger? Bom, isso é uma pergunta muito boa. Os bancos, o bom é que os bancos nos veem como um aplicativo, né? Então o desafio é melhorar o aplicativo e aí estamos na mesma linha e acabou no banco. E é uma visão parecida, né, pensar que o Uber é um aplicativo. É pensar que o Amazon é um site com um aplicativo.
que é um Netflix, um site. É a mesma, é basicamente a mesma relação. O que eles ignoram é que uma empresa de tecnologia é muito mais do que isso. O aplicativo talvez seja a pontinha do iceberg, e embaixo disso existe não só uma infraestrutura de tecnologia, onde que a gente teve a oportunidade de desenhar do zero, né? Não tem o legado do passado, não tem mainframe dos anos 80, não tem todos esses vícios que existem, que vêm de 20 anos de aquisição. Mas a gente também conseguiu criar uma cultura do zero, uma cultura de empresa de tecnologia, que é radicalmente oposto aos bancos. A gente fala que o Nubank, pela simetria, você volta e é um banco. A gente, em termos culturais, a gente é o contrário de um banco. E é porque nossa cultura é uma cultura muito flat, pouca hierarquia, muito heterodoxa. Temos pessoas de 25 nacionalidades, a cultura que corre muito, quer tomar riscos. Pessoal muito jovem que é oposto ao banco. Então, no final, essa é a nossa melhor defesa. Essa é a nossa vantagem competitiva. Daqui a 3, 4 anos, os bancos vão se dar conta que é muito mais do que aplicativo, que eles precisam de uma mudança cultural. E mudar a cultura de uma empresa de 140 mil empregados é absolutamente impossível. Então, hoje a gente continua bem focado em crescer, temos planos muito ambiciosos para a gente, estamos só no começo. A gente gosta muito dessa frase do Amazon, que é Day One. Eles já estão lá no mercado faz 20 anos e ainda é Day One para eles. Para a gente é Day 0,1. Estamos bem no começo. Muito bom. Acho esse ponto que você tocou muito legal, de tratar a cultura como o principal fator de diferenciação, né? A gente também tem isso muito forte dentro da empresa. Eu falo que uma das coisas que a pessoa pode copiar seu produto, pode copiar sua estratégia, pode copiar os processos e tudo, mas a cultura não copia, né? Então, se você conseguir criar uma cultura forte, acho que é um excelente diferencial. Agora, lá no início, vocês começaram, hoje são 520, né, funcionários que você falou? Isso. Uhum. Mas vocês começaram pequenos também, né? Como é que foi esse início lá do Nubank? Bom, foi um início bem interessante porque a gente alugou uma casa lá no Brooklyn, em São Paulo, e esse era o banco. E tinha muitos engenheiros, muitas pessoas que a gente tentou contratar no começo, que iam lá e falavam: gente, que isso? Uma casa. Tem o seu CTO morando lá, dormindo no segundo andar. Tínhamos um engenheiro do Rio que estava lá morando também no segundo andar. Depois de 8 meses, tínhamos 30 pessoas trabalhando na casa. Eu estava fazendo conference calls na cozinha. Até tinha um banheiro bem grande que eu comecei a pensar em usar como, não sei, uma forma de reunião. Mas realmente foi um começo bem humilde. Uma equipe muito motivada que entender o problema. O que é legal dos serviços financeiros é que todo mundo é consumidor, todo mundo tem um problema, todo mundo tem alguma história de banco, de cartão de crédito, de empréstimo. Meu avô teve que pagar, né, uma tarifa absurda, eu tinha que ligar. Então é um produto, um setor onde todo mundo consegue se relacionar com o problema e isso é bastante motivador para ir solucionar. Então trouxemos uma equipe inicial bastante forte. A gente sempre falava que a cultura, falando da cultura, é interessante perguntar para vocês também como pensaram sobre isso, que a cultura de uma startup, de uma empresa, é criada nos primeiros 3 meses de vida pelos primeiros 12 empregados. Se depois dos 3 meses você chega a 30, 40, 50, não tem uma cultura definida, ou pior, tem uma cultura que não é a que você quer, acabou. É bem difícil mudar isso, é bastante dramático. Então, a gente pensou bastante no tipo de cultura que a gente queria criar e em cima disso, em cima dessa base, estamos hoje construindo a empresa. E, enfim, o crescimento tem sido maior do que imaginávamos e estamos correndo, contratando pessoas, tentando manter essa barra alta, tentando manter a cultura certa. Não sempre é fácil fazer isso, quando você tem que contratar 50 pessoas em um mês, mas estamos, com certeza, tentando. Vocês levantaram muito dinheiro, né? Assim, até para uma startup criada aqui no Brasil, vocês levantaram bastante capital e isso costuma ser uma dificuldade muito grande para a maioria das startups aqui. Você acha que seu background como investidor ajudou nisso? E se funding não foi
o maior desafio que vocês tiveram até agora? Também pode ter sido, não sei. O que você acha que foi o maior desafio até agora, que vocês conseguiram superar, dentre todos? Tá, bom, acho que com certeza ajudou o fato que eu estava do outro lado da mesa, que eu olhei, fui investidor e olhei muita startup, eu já sabia o que os investidores queriam escutar, sabia um pouco como falar da história. E realmente o tipo de problema que esses grandes investidores querem investir. Um ponto que algumas vezes não é bem entendido é que esses tipos de investidores eles querem investir em coisas difíceis, não fáceis. Então, uma coisa que eu escutava muito bem no começo é que, olha, montar um banco no Brasil é muito difícil. E falavam isso como se fosse ruim o fato que era difícil. O fato de ser difícil é muito bom, porque isso significa que se você consegue fazer algo difícil, menos pessoas vão concorrer com você. Vai ter mais barreiras de entradas. Então, talvez para uma ideia menos ambiciosa, teria sido mais difícil achar capital. Mas o fato que era um grande mercado no Brasil, tinha grandes concorrentes, muito fortes, crescendo muito, grandes dificuldades, o prêmio era maior. E aí, a parte de fato, a parte de funding, de levantar capital, não considero que tenha sido nosso maior desafio. Acho que o maior desafio tem sido, talvez, como a gente cria nosso negócio e, lógico, a gente pensa em outros produtos que a gente gostaria de lançar dentro da regulação existente. A gente nunca teve a ideia de que a gente ia conseguir entrar no mercado e mudar a regulação para que uma fintech conseguisse entrar. A gente teve que entender a regulação e ver como nosso modelo de negócios cabia dentro da regulação existente. E essa tem sido a parte mais difícil, especialmente startup, tentando entender como funciona o Banco Central, como funciona o sistema financeiro brasileiro. Navegar isso tem sido difícil. Uma coisa assim que encanta muito, né, todo mundo que, não só quem é cliente do Nubank, mas todo mundo que trabalha com um pouco de marketing, é a forma como vocês trabalham a marca, a forma como a gente vê aqueles atendimentos incríveis nas redes sociais, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, como que isso surgiu e talvez até, se puder explicar um pouco de como que é estruturado o time de atendimento seus, acho que seria muito legal para quem vai precisar montar isso algum dia. Legal. Bom, essa era outra das crenças convencionais que a gente decidiu não escutar bem no começo. Em grandes empresas tradicionais, bancos, em telecoms, a ideia é que ter atendimento em casa é muito caro. Então, eles terminam terceirizando todo o atendimento. Em empresas que terminam tendo um churn muito alto, pessoas vão embora, é difícil controlar a experiência do cliente, é até muito difícil para eles controlar o tipo de produto e receber feedback dos clientes. Então, desde o começo, a gente tomou a decisão que íamos internalizar 100% o nosso serviço ao cliente, que íamos tentar contratar pessoas de um perfil diferente e controlar essa experiência dentro de casa desde o começo. E acho que tem sido uma aposta bastante positiva. Uma das coisas que a gente fez também no começo, e é parte da nossa cultura, é dar muita autonomia às pessoas. A gente trabalha com uma cultura muito horizontal, não tem muitos títulos, não tem muita hierarquia. E na parte de serviço ao cliente, mas também para todo mundo da empresa, todo mundo tem um orçamento mensal para fazer algo legal para o cliente. Desde os desenvolvedores até os data scientists, até, lógico, todo o pessoal de serviço ao cliente, eles têm um orçamento, eles querem fazer algo para um cliente, eles fazem, eles não têm que pedir permisso para ninguém, eles não têm que... Eles vão e fazem. E isso deixa as pessoas contentes, motivadas, cria muita criatividade. E aí a gente tem histórias, né? Um cliente ligou falando que o cachorro tinha comido o cartão, ela colocou isso no Facebook, teve mais de 2 milhões de likes. Porque um dos nossos atendentes enviou um brinquedinho para o cachorro e escreveu uma carta assim à mão. Então, são pequenos detalhes que parecem da criatividade, da inovação das pessoas que estão em um ambiente que permite essa autonomia. Os clientes veem esse tipo de detalhes. E eu acredito realmente que os clientes compram nossa cultura. Eles não compram nossos produtos.
nossa interação com eles veem que a gente tem um grande propósito, que a gente não está aqui só para aumentar nosso lucro líquido no final do ano 10%. Estamos aqui com uma missão muito maior do que isso. Então, muitos dos nossos clientes vêm a ser parte desse propósito, e isso cria parte da viralidade e da motivação das pessoas dentro da casa. Muito bom.